Olá, bem-vindo a Dungeon of the Ancients. Este aqui é um jogo feito para a cadeira de Motores Gráficos da Faculdade de Ciência da Computação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu me chamo Matheus e sou o seu desenvolvedor. Bem, então, recapitulando aqui a proposta, o enredo parte do princípio de que é um mundo mágico onde a magia era criadora de reinos, mas porém os reis foram corrompidos pelo seu poder e causaram grande destruição. Então, por isso, os feiticeiros que dominavam a magia foram banidos para um conglomerado de cavernas e trancafiados lá, que mais tarde ficou conhecida como a Masmorra dos Ancientes. Eras depois, um jovem feiticeiro remanescente, ele atende o chamado interno para ir à masmorra, que estava há muito tempo esquecida. Então, sobre este jogo, ele é um top-down 3D roguelike com elementos de dungeon crawler e suas principais inspirações foram Diablo, Hades e Mágica. Os personagens consistem em: o protagonista, ele está nessa imagem que vemos à direita. Esse é o modelo dele que eu adquiri pelo Mixamo. Ele é um jovem feiticeiro renegado, que atende o chamado para ir à masmorra. Os inimigos básicos são dois, que vou mostrar mais adiante. Há chefões também, um modelo de chefão, e também uma entidade mercadora que troca as almas dos inimigos adquiridas, por aprimoramentos para o personagem. Então, como é a gameplay, O controle dos personagens ele continua o mesmo desde a última apresentação. As WSD, os setas direcionais, movem o personagem. O mouse mira e atira, com qualquer um dos dois botões. As teclas 1, 2 e 3 elas mudam o tipo de magia que o personagem usa e a barra de espaço realiza um rolamento. Os tipos de magias também continuam o mesmo, Fogo causa dano extra aos inimigos, gelo causa dano moderado à lentidão e arcano causa dano moderado em área. Quem são os inimigos? Há dois tipos de inimigos básicos, que são o Goblin e o Esqueleto. O Goblin ataca de curto alcance, ou seja, quando ele entra na área de contato, ele dá um dano no personagem. E o Esqueleto, ele permanece a longo alcance, atirando flechas periodicamente contra o jogador, O Dragão é o chefão de cada fase, porque como consiste o jogo, O jogo é uma mecânica de ondas, ou seja, vários desses inimigos básicos são spawnados, e quando uma certa quantidade é morta, o dragão, que é o chefão da onda, é spawnado, e o jogador só vai vencer a onda quando tiver eliminado todos os inimigos básicos e o chefão também. E também possuímos a entidade mercadora, que ela permite que o jogador troque as almas que ele adquire dos inimigos caídos por aprimoramentos para continuar a enfrentar novas ondas, pois a cada onda os inimigos voltam mais fortes e a única maneira de conseguir superar esse desafio é fazendo o acordo com a entidade mercadora. Bem, em questão dos gráficos, há três cenários principais. Esse daqui eu selecionei quatro telas, para mostrar. A primeira condiz no menu. O menu tem os botões de iniciar, instruções, créditos e sair. Temos à direita, os dois níveis, o nível principal e o nível intermediário. O nível principal é onde o jogador vai lutar contra as ondas de inimigos e cada vez que ele derrota uma onda, é aberto um portal para ele ir para o nível intermediário, onde ele pode acessar os ecos do passado, que são essas orbes aqui de cor branca e amarela, que eles contam a história do mundo e a verdade sobre o personagem, Também como ele pode acessar o mercador para se aprimorar. E quando ele atravessa o portal, novamente, ele volta para o nível principal, começando assim uma nova onda, Essa outra imagem aqui consiste na loja, que é acessível pelo mercador, onde o jogador pode aprimorar a vida, a velocidade, o dano de cada uma das magias e também a lentidão da magia de gelo, Os efeitos visuais, eles foram feitos à mão. Cada um desses assets aqui, modelos 3D, eu adquiri de assets gratuitos, tanto pela Unity Asset Store, ou pelo Mixamo, ou pela plataforma Open Game Art. Porém, os efeitos visuais eu fiz na mão mesmo, utilizando o sistema de partículas do Unity, E eles condizem tanto nas magias, que são atiradas pelo jogador, tanto a magia mesmo, o projétil, quanto o efeito de contato, o efeito de dano. E também os portais e os ecos do passado, que são o recola desses portais, também foram feitos por mim. E bem, sem mais delongas, vamos para a gameplay, que é o que interessa, Aqui, o cenário ele é montado de diversas partes, que eu montei tudo à mão mesmo,
E consiste nesses dois cenários. O nível intermediário está aqui. Eles estão na mesma cena, né? Eu pensei em deixar em cenas separadas, porém ia dar um trabalho extra e como não tem uma quantidade considerável assim de polígonos para o software carregar com lentidão, então não tem problema deixar na mesma cena. O Skybox, como pode ver, eu mexi nas configurações para deixar um tom noturno, né? Pois trata-se de um ambiente interno, então a gente não pode contar que seja dia, porque não chega a luz do sol aqui. E a iluminação foi feita através de pontos de luz, né? Nas velas, na parede. Os efeitos de partícula também possuem iluminação própria, eles não são possíveis de serem vistos aqui, mas no jogo vai ser possível, né? E no cenário principal também foram pontos de luzes, né? Nas tochas, na lareira, aqui no candelabro da mesa, na vela, na vela aqui da bancada, e também tem um spotlight aqui no meio para que não fique muito escuro, né? Para que tenha um bom equilíbrio de cores. Então, antes de partirmos para o gameplay, vamos dar uma olhadinha mais a fundo nos efeitos gráficos das partículas, pois eles são difíceis de serem vistos durante o jogo, né? Pois tudo acontece muito rápido ao mesmo tempo. Então, o Arcane Bolt, ele possui todos os efeitos de magia de projétil possuem essas três partículas, né? A Trail também, aqui, e o Projectile de fato, né? O Firebolt, a mesma coisa. No caso, são labaredas, né, que expelem. A Trail é da cor do fogo. E o projétil consiste em uma bola de fogo, né? E assim como a Frostbolt, mesma coisa. Gelo, Trail de gelo. E o projétil aqui, no caso, seria uma lança de gelo, né? Formato cilíndrico ao invés de ser esférico. A Fireball é a magia soltada pelo dragão, ou seja, o projeto é muito maior, né? Ele não tem uma trail, pois essa função é cumprida pelas partículas que seguem o trajeto, né? E tem também a smoke, para dar o sentido de que é uma bola de fogo mesmo, de fato. E aí temos os vários efeitos de contato, né? O Arcane é o que eu mais gosto, que ele aparece um bocado de símbolos arcanos, né? Tem efeitos de partículas e tem uma esfera, pois ele dá dano em área, então tem que dar essa ilusão que o alcance é maior. O do fogo é uma explosão básica, né? Tem efeito de luz, uma explosão em partículas. E do gelo, aqui está o gelo, também efeito de luz. No caso, é um sprite de gelo, né? Que proca, e partículas também de gelo. Assim como a Fireball, o contato da Fireball Dragão, que é o mesmo de fogo, mas aumentado, né? O, o Eco do Passado, ele é pelo composto o mesmo material do portal, né? Que porém com recolor, né? Mesma coisa. No portal é verde e o eco do passado é branco e amarelo. Então, partindo para a gameplay, né? Opa, um instantinho. Nós começamos do menu, certo? Deixa eu só carregar. Aqui vamos para a cena do menu. Então, quando o jogador abre o jogo, essa aqui é a cena que ele se depara, né? Esse daqui é o protagonista que está sentado, que dá esse toque assim para que ficasse mais estiloso. Tem esses botões aqui, iniciar, começa o jogo, instruções. Ele abre a aba de instruções, né? O objetivo, sobreviver às ondas de inimigos e coleta suas armas para trocar por aprimoramentos para o seu personagem. Porém, temos que ter cuidado, né? Pois caso o seu personagem morra, todo o seu progresso será perdido. Boa sorte. Que isso daqui é uma mecânica do gênero roguelike, onde cada vez que o jogador perde, ele deve voltar do começo, porém isso serve de lição, né, para que ele aprenda outras formas de conquistar o sucesso. Os créditos, temos aqui Dungeon of the Ancients, um jogo do Matheus Lins, e aqui um adendo, né, para todos os assets visuais e sonoros foram obtidos de forma gratuita, e efeitos de visuais de magia foram desenvolvidos utilizando o sistema de partícula. O botão de sair, ele fecha a aplicação, e ao iniciar o jogo, o jogador é levado já para o primeiro cenário, onde já tem a primeira onda, onde já começa o gameplay instantaneamente, né? Aqui vemos por partes, então. Primeiro, o efeito de magia, né? O efeito que eu estou no momento é de fogo. Ele
Ele causa um dano extra ao único alvo em contato. O segundo efeito é o de gelo. Ele causa um dano moderado e aplica uma lentidão, né, nos inimigos. A gente pode ver que ele vem de uma forma mais lenta, estão correndo bem mais lento. E o terceiro efeito, que é o arcano, que ele dá dano em área aos inimigos, né? Então, aqui no cenário possui 4 pontos de spawn, que eles servem para spawnar os inimigos, basicamente. E há um limite, né, da quantidade de inimigos que está em tela, para que não fique impossível de jogar. E a cada vez que o inimigo morre, outro nasce no lugar até o número estar completo, né? E este cenário foi feito inteiramente à mão, como eu falei, com partes de assets. Eu quis dar o tom de... Olha, o dragão nasceu, o dragão é o chefão. Ele nasce com essa animação, né, de pouso, dá um grito e aí começa a perseguir o jogador. E eu quis dar um tom medieval de um lugar abandonado, né? Então, por isso que o cenário tem essa característica, mesas reviradas. Aqui é um cenário de dungeon, né? Sacos e espadas e escudos, entre outras coisas. Então, o dragão, ele é o boss da fase e ele possui dois super ataques. Ele já mostrou, esse daqui é um que ele dá um dash para frente e caso ele pegue no personagem dá um dano bem considerável. E o segundo super ataque são três bolas de fogo que ele já mostrou, mas eu vou esperar que ele mostre de novo. Três bolas de fogo que ele sopra e caso entre em contato com o personagem, ele causa um dano bem grande também. E aí, o dragão, quando ele é derrotado, assim como todos os inimigos, declara o fim da fase, né? Eu vou derrotá-lo aqui agora. Quando ele morre e quando todos os inimigos são derrotados, abre o portal aqui na saída que leva o jogador para a fase intermediária, né? Então, nessa fase intermediária, ele pode acessar os ecos do passado, contam a história. A história, no momento, não está implementada ainda, né? Eu vou implementar. E aí, como que se dá o progresso do jogo? A primeira vez que ele passa a fase, ele vem aqui e nenhum desses ecos está disponível, né? Ele vai vir, vai passar por esse corredor e vai chegar na entidade. Podemos interagir e vai ter, se for a primeira vez que o jogador estiver interagindo com a entidade, vai ter um diálogo que ela vai falar alguma coisa, né? Você não devia ter vindo aqui e esse papo assim. E vai explicar também sobre os ecos do passado, que toda vez que a masmorra sentir que o jogador está mais forte, né? É uma metáfora para cada vez que ele passa a onda, ela irá fazer com que ele volte a esse lugar e irá contar um pedaço da história. Ou seja, são 5 ecos do passado. E a cada vez que o jogador passa uma onda, a partir da segunda onda, né, pois a primeira é só a introdução, ele desbloqueia um desses ecos que vai contar um pedaço da história, e quando ele desbloqueia todos os ecos, ele fica sabendo da história completa, né, e assim termina o jogo. E aí os ecos, quer dizer, as almas dos inimigos que são derrotados, elas se acumulam num contador, e aí você pode trocar. Custam 5 almas por aprimoramento. Aí, por exemplo, eu quero 10 de vida, eu quero mais um pouco de velocidade, quero mais um pouco de dano de fogo, mais um pouco de dano arcano e eu quero aprimorar minha lentidão também causada pelo dano de gelo. E aí acabou, a única coisa que dá pra fazer agora é pegar o portal para voltar e assim começar uma nova onda, né? E esse é o progresso do jogo. É, esse design, né? Esse tipo de fase continua até ou o jogador perder ou o jogador coletar todos os 5 ecos e finalizar a história e assim o jogo, né? Aí, cada vez que passa uma onda, os inimigos estão mais fortes, né? Possuem tanto mais vida quanto mais velocidade, quanto dão mais dano também. E é por isso que o aprimoramento se torna essencial. E aqui eu vou perder para mostrar a animação do personagem morrendo e voltando para o menu principal, né? E aqui, morreu. Aí em 5 segundos ele volta para o menu principal. E como se dá o game design principal do jogo, né? A tendência é que o jogador nas primeiras corridas ele perca, para que isso gere frustração e gere também uma vontade de superar o desafio, né? É, como pode ser visto aqui na loja, deixa eu só mudar aqui a cena. Como pode ser visto aqui, há várias builds diferentes que o jogador pode
pode assumir, o jogador pode tentar, né, durante a sua jogatina. Se ele quiser focar, por exemplo, eu quero focar no dano de fogo para dar dano em um alvo por vez, quero focar no dano arcano para limpar a onda de inimigos mais rápido. A lentidão e o dano de gelo também vão ser fundamentais, pois vai ter nas últimas ondas, né, os inimigos estão muito rápidos e sem o dano de gelo realmente não dá para sobreviver. A vida também, pois cada vez o dano é maior, velocidade e tal. E aí cabe ao jogador ir testando builds diferentes, ver a que mais se dá bem para que ele possa superar os desafios e chegar ao final do jogo, né? E a recompensa por cada onda superada é justamente a história que ele vai descobrindo novos pedaços. E assim é a razão do jogador sentir vontade de continuar jogando esse jogo, né? Bem, voltando aqui à apresentação, o jogo não está finalizado, pois há algumas implementações que são necessárias para que sua primeira versão possa ser lançada, né? Então, quais são os próximos passos, né? Irei trabalhar na finalização dos efeitos visuais, pois apesar de já terem algumas magias implementadas, entre outras coisas, né, portal e tal, ainda não está 100% finalizado, ainda tem coisas que podem melhorar, efeito, por exemplo, quando o personagem principal leva golpe, ou leva um golpe ou coisa assim. A adição de músicas e efeitos sonoros é fundamental. No momento ela não possui ainda. A implementação da história, né, claro. E, por último, os efeitos de pós-processamento, pois é o que dão a cara para o jogo, né? É o que fazem chamar a atenção visualmente falando. E sendo este o último passo para o seu lançamento. É isto. Muito obrigado e até a próxima.